Queria ter ido para essa Bauhaus. Olá, meus amores! O vídeo de hoje é sobre a Bauhaus, uma escola de arte, design e arquitetura super vanguarda, fundada na Alemanha há 100 anos. Algumas peças produzidas na Bauhaus são muito celebradas até hoje e a escola influenciou e ainda influencia designers, arquitetos e artistas do mundo todo. Bom, e pra gente começar a falar sobre a escola, 100 anos atrás, 1919, como é que estava o mundo? A Europa no século XIX passou por várias mudanças na estrutura social por conta da Revolução Industrial. A população urbana cresce e as cidades precisam buscar maneiras para funcionar. As construções e deslocamentos no espaço precisam ser pensados. Ao mesmo tempo, a classe operária vive em condições desumanas de trabalho com o sistema produtivo da indústria. O inglês William Morris é um dos opositores a esse sistema. Ele funda o movimento Arts and Crafts, que defendia o artesanato criativo como alternativa à mecanização e produção em massa. Seguindo esse modelo da Inglaterra, a Alemanha também abre oficinas de artesanato que produziam utensílios e móveis em metal. Mas ao contrário da Inglaterra, eles não rejeitavam o uso de máquinas para produção e no final do século XIX, eles eram a nação líder da indústria e assim ficaram até o início da Primeira Guerra em 1914. O Walter Gropius, o cara que fundou a Bauhaus, ele era membro dessa associação de arte e indústria alemã e ficou conhecido como arquiteto pelo prédio de uma fábrica que ele desenhou com uma fachada de tijolo e vidro. E aí veio a Primeira Guerra, que a princípio foi bem recebida no país. Eles pensavam que finalmente iam poder mostrar para o mundo a superioridade do que eles tinham construído. Até que em 1916 os artistas e arquitetos começaram a se manifestar. Gente, tá tudo errado. Onde é que vocês estão com a cabeça? Como assim a gente tá viajando? Daí, em 12 de abril de 1919, o Gropius vira diretor da Escola Grão-Ducal de Artes e da Escola de Artes e Ofícios, e ele propõe reestruturar a instituição usando ideias modernas e chamá-la de Bauhaus. No manifesto Bauhaus ele diz: vamos juntos criar as novas construções do futuro, que serão tudo em uma forma, arquitetura e escultura e pintura. E o programa de aulas colocava as atividades manuais como base para a educação de artes. Não tinha mais esse muro entre artista e artesão. Cerca de 150 alunos logo se matricularam e quase metade eram mulheres. As aulas eram dadas não por professores, mas por mestres, e os alunos eram chamados de aprendizes e eles podiam evoluir para jovens mestres. A escola era democrática, a colaboração e a pesquisa conjuntas eram muito importantes. O urbanismo era central para eles, porque construindo a cidade se constrói a sociedade. E todos os aspectos visuais da cidade são considerados na Bauhaus: os edifícios, os móveis, os objetos, a publicidade. E desde cedo a Bauhaus comprava os designs dos alunos para uso comercial no futuro. E eles empregavam os alunos também, assim eles podiam passar mais tempo na escola, não precisavam ir trabalhar fora e continuavam ali produzindo. Então era assim, cada mestre cuidava de uma oficina. O Paul Klee e o Kandinsky foram professores na Bauhaus, por exemplo. O Joseph Albers também, ele entrou como aluno e virou professor. E tinha umas oficinas muito legais. Tinha a oficina de metal, onde foram produzidos porta-copos, infusores de chá, jogos completos de chá e as famosas luminárias de mesa da Bauhaus. Tinha a oficina de mobiliário, onde o Marcel Breuer produziu bastante e depois até comandou a oficina. Lá ele desenvolveu, por exemplo, os mobiliários de aço tubular, como as cadeiras Vasily. Tinha a oficina de tecelagem, que era com o maior número de mulheres. Até abril de 1925, tinha um inventário de 183 itens de tecido que a Bauhaus comprou os direitos. Mas não era fácil para as mulheres a vida na Bauhaus. O próprio Walter Gropius impôs que a seleção para as mulheres deveria ser mais rigorosa e tinha algumas oficinas que elas nem podiam participar. Algumas das poucas mulheres que conseguiram superar esses obstáculos e produziram bastante na Bauhaus foram Marianne Brandt, Marguerite Friedlander e Alma Bücher. Mas essas três mulheres vão ganhar um vídeo só delas. Tinha uma oficina de cerâmica onde eles produziram um conjunto de recipientes de armazenamentos projetados para a cozinha da Casa Experimental Bauhaus e que estavam entre os primeiros produtos de barro a serem manufaturados industrialmente. Tinha a oficina de teatro, que era assim sem precedentes, nenhuma outra escola tinha. O Oskar Schlemmer cuidava da oficina de teatro e ele faz com os alunos o balé triádico. O balé triádico não era propriamente um balé, mas uma combinação de figurino, dança, pantomima e
e música. Era uma dança de 3 partes com 3 sequências que iam de um clima mais de brincadeira para um mais sério. E aí no meio do caminho tinham 12 bailarinos que faziam uma sequência amarela, depois uma rosa, depois uma preta. O Oscar Schlemmer desenvolveu uma série de danças da Bauhaus que incluía a dança espaço, a forma, o gesto, a haste, o aro, a dança da sociedade mascarada e a dança das mulheres. Eles até fizeram uma turnê de sucesso em 1929. No teatro da Bauhaus, o veículo de expressão não é o corpo, mas o figurino, que o corpo se adapta como se fosse uma concha. Outros espetáculos foram montados pelos próprios alunos, como o cabaré mecânico e o homem no painel de controle. E sempre tinham festas na Bauhaus. Tinha noite literária, tinha a festa da lanterna, tinha a festa de Natal, a festa do solstício. Queria ter ido para essa Bauhaus. Daí, em 1925, o Partido Conservador de Direita foi eleito em Weimar e cortou os fundos da Bauhaus, que eles consideravam bolchevique comunista, e a escola fechou. Só que a Bauhaus estava famosa e outras cidades começaram a oferecer abrigo para a Bauhaus acontecer. E Dessau foi a cidade que fez a oferta mais substanciosa, os professores toparam se mudar e eles foram para lá. O prédio da Bauhaus em Dessau foi projetado pelo Gropius e é um dos mais emblemáticos do século XX. O prédio era um complexo dividido em 3 partes: a área das oficinas com as paredes de vidro, a área da escola de artes e ofícios e a área do administrativo que ligava essas outras duas. A decoração do prédio foi toda feita nas oficinas da Bauhaus. A casa onde os mestres moravam também era um complexo bauhausiano. No início, o Clay e o Kandinsky dividiam a mesma casa. A abertura oficial aconteceu no dia 4 e 5 de dezembro de 1926, com exposições, música, performances. Depois dessa mudança, o Gropius decidiu chamar a escola de Bauhaus Instituto de Design. Os aprendizes viraram alunos e os mestres professores, como em escolas de arte tradicionais. A programação de aulas mudou, o foco maior passou a ser a arquitetura. Também foi lançado o jornal oficial da Bauhaus e eles não usavam letra maiúscula. No final das publicações vinha escrito: "Nós usamos somente letras minúsculas para economizar tempo. Além disso, por que ter 2 alfabetos quando um é suficiente? Por que escrever letra maiúscula se não podemos falá-las?" Em 1928, o Gropius se demite da Bauhaus. Ele disse que agora que a Bauhaus estava estabelecida, ele queria se dedicar mais à construção e todo mundo ficou muito chocado. O Hans Mayer, que cuidava do departamento de arquitetura, foi indicado como seu sucessor. Ele fez mudanças na escola e os ideais de cooperativa tiveram prioridade. E acabou que os alunos se dividiram em um grupo que apoiava o comunismo e o outro que não. Durante uma festa de carnaval, um aluno cantou o hino comunista, outros alunos não gostaram, daí um aluno comunista foi expulso, daí saiu no jornal que a Bauhaus não gostava do comunismo, e aí gerou várias discussões na escola. O Mayer mesmo disse que era marxista. Daí, depois de tantas outras confusões, o prefeito da cidade queria demitir ele, mas ele acabou renunciando. O seu sucessor foi Ludwig Mies van der Rohe, que era um arquiteto reconhecido. E o Hans Mayer, que cuidava do departamento de arquitetura, foi indicado como seu sucessor. E como muitos alunos tinham ficado revoltados com a saída do Mayer, o Mies, junto do prefeito, teve uma postura mais autoritária, fechou a escola para reabrir na sequência. Os alunos tiveram que se rematricular sob novas regras. E o diretor agora tinha maiores poderes, não tinha mais o conselho de professores e nem de alunos. Atividades políticas de qualquer forma foram proibidas, até fumar foi proibido. Uma mudança importante foi que os alunos não podiam mais produzir nas oficinas da escola, eles tinham só que produzir os modelos industriais. Os subsídios financeiros foram cortados drasticamente. Eles tiveram que aumentar as matrículas e os valores dos licenciamentos para conseguir sobreviver. E os alunos que se mobilizassem contra essas medidas eram expulsos. Teve um que até foi preso. É nesse momento que a história da arte encontra a história do mundo e a Bauhaus se vê diante ao nazismo. Rolou a crise econômica de 29, o Partido Nacional Socialista ganhou muitas cadeiras no parlamento e os nazistas de Dessau mandaram fechar a Bauhaus
marxista. O Mies van der Rohe continuou a Bauhaus em Berlim como um instituto independente de ensino e pesquisa, mas não rolou. Bom, a gente sabe o que vem junto do nazismo, né? Zero liberdade de pensamento e pesquisa e etc. Então, em 19 de julho de 1933, os professores decidiram dissolver a Bauhaus. Agora é isso, a escola não existe mais, mas eles seguem influenciando mega. E sabe que hoje é possível se hospedar na Bauhaus de Dessau, nos estúdios onde viveram figuras importantes da escola. Esse vídeo foi feito a partir desse livro aqui, que tem toda a história dos 100 anos da Bauhaus. Se você ficar interessado e quiser comprar, eu vou deixar ele na lojinha da Amazon, o link fica aqui na descrição do vídeo. E é isso. Um beijo e até logo. Tchau!